Jordânia quem? Engenheira eletricista? Cientista social? Matemática? Ou contadora? Jordânia juntando tudo isso. Acho que é porque, na verdade, eu sempre gostei do capitalismo, que eu tenho um jeito individual, né? Eu costumo falar isso com os professores, mas só que até ciências sociais falaram para mim, é natural que você pense assim, porque você vive num mundo capitalista, onde é focado em individual. Mas só que eu tenho grande semelhança com essa ideia de Karl Marx, que a pessoa poderia fazer de tudo. Então eu gosto disso, de fazer de tudo. É complicado? É, porque você acaba não aprendendo muito de quase nada, mas só que você aprende assim o que é importante para você naquele momento, e às vezes você esquece, porque passado o tempo, se você não trabalhar aquilo, passa porque você tem que focar em outra coisa e aí aquilo fica para trás. Mas quando você retoma, vem todo aquele conhecimento novamente. E tudo isso depende do quê? Depende do que eu estou passando, porque a vida que eu tenho não é fácil. Então, nesse sentido, eu tenho que ver as oportunidades que estão no momento. Se a oportunidade me deu de estudar, por exemplo, na universidade, que eu fiz, eu comecei por matemática, aí eu pedi transferência para engenharia elétrica, mas porque eu não tinha vontade de ser professora. Eu tinha vontade de ser professora quando eu estudei a primeira série, quando eu tinha 7 anos, eu lembro a professora perguntar a pessoa, o que vocês querem ser? E eu tinha imagem de professora, era ótimo, então eu falei, eu tinha certeza naquele dia. Eu tinha 8 anos de idade, eu falei, eu quero ser professora. Só que quando eu entrei na universidade e fiz matemática, eu vi que eu não tinha vontade de ser professora. Eu não gosto muito, aí novamente eu foco no indivíduo. Eu não gosto muito desse envolvimento com o ser humano, me cansa, porque o meu lado sensível é muito grande, eu não consigo ser tão racional, então é difícil no que tange as regras. Às vezes é porque não é nem questão de... eu acho que eu cobro muito do outro, e às vezes é o que o outro não pode dar, entendeu? Então aí fica difícil essa relação. Geralmente meus trabalhos eu gosto de individuais. Desse ponto de vista, eu vi que professora não dava, porque a professora é o envolvimento o tempo todo com o aluno. O aluno de vários tipos, de várias ideias, você entra numa classe de ver gente que... É claro que eu já vi algumas pessoas que mexem com licenciatura falando que você não vai mudar as pessoas. Que você vai no máximo pegar, chegar perto, assim, no conhecimento de alguém quando ele for parecido com você. Mas o seu lado sonhador, você pensa assim, não, se eu entrar numa classe, eu vou, tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Não é por perfeição, eu não sou perfeccionista, mas é pelo menos bem feito. E aí acaba que eu cobro muito de mim, é um cansaço também muito grande. Aí, por esse motivo que eu vi que eu não queria ser mais professora quando eu entrei na matemática, eu troquei para engenharia elétrica. Engenharia elétrica eu não sabia como era, não conhecia nada. Eu entrei lá, levei susto para dia de aula. Eram muitos homens, eram 50 homens e 2, 3 mulheres. Achei estranho, é um curso muito masculino. Só que ao mesmo tempo foi bom pra mim, porque eu foquei um pouco nessa coisa de ser racional, porque é um curso muito masculino, duro, difícil, mas eu gosto mesmo de coisas difíceis. Então essa parte elétrica me deu. Me deu também a oportunidade de trabalhar 2 meses fora da cidade, em Minnesota Oeste, que foi uma experiência difícil para mim, mas também foi boa. Eu conheci pessoas da parte de elétrica, aprendi muito com eles na prática. Aí depois eu tive vontade novamente de fazer ciências sociais, porque retomei essa coisa de ser professora. Só que chegou lá, achei um curso, eu esperava 3 coisas das ciências sociais. Primeiro, entender se nós aceitamos mesmo as diferenças. Eu queria saber um pouco sobre antropologia, e queria ter um pouquinho de conhecimento de ciência política, apesar que eu menos tinha interesse, mas no final foi o que eu mais gostei. Estudei só um semestre, não fiquei porque não tive adaptação assim, esse curso muito, eu classifico ele assim como um curso muito desumano, como fala meu Max Weber, como desencantamento do mundo. Eu achei que eu ia encontrar um mundo encantado e não foi. Então tudo aquilo já estava muito claro para mim que a engenharia já tinha dado. Aí se tornou claríssimo no primeiro semestre de ciências sociais, mas o que fez mesmo com que eu desistisse das ciências sociais foi porque o meu emprego, aí eu saía tarde, o curso começa às 7 horas da noite, eu saía às 7h30, 8 horas, aí eu fiz opção pelo emprego por causa de receber salário, e o outro, eu além que gasto, tirando xerox, essas coisas, mas só que ganho conhecimento, mas eu dei opção pro salário e pro dinheiro. Aí eu saí, como agora eu não estou trabalhando,
Aí eu fiz o Enem, tive uma nota boa, eu estudo para concurso agora e eu vi que é interessante para eu fazer essas áreas que são de lei, que é direito, então ciências contábeis, mas a minha pontuação se dá para ciências contábeis. Aí eu fiquei em terceiro lugar num grupo, em 8 vagas. Como vocês... Vamos ver como vai ser. Como vocês podem ver, o Sem Roteiro é um programa totalmente diferente. Essa é a resposta mais longa da história de qualquer programa de entrevista. Por que exatamente ciências contábeis hoje? Ah, sim, porque eu tento geralmente o concurso para auditor fiscal. Então é porque eu fiz segundo grau de contabilidade e eu já trabalhei no escritório de contabilidade. Trabalhei na área pessoal e trabalhei também na área fiscal. Só que eu gostei da área fiscal. E como eu tento para auditor, é a ciências contábeis que vai trazer isso para mim, porque dentro das ciências contábeis tem um ramo que é a auditoria. É claro que não seria a minha opção se caso eu tivesse dinheiro nesse momento. Eu teria feito algum desses outros cursos, dessas empresas que fazem cursos para concurso. Mas como a única opção que eu tenho, a oportunidade que eu tenho é o FMT, então eu vou investir porque eu sei que lá é ótimo, os professores são ótimos, ensinam super bem. E eu tenho certeza que vou aprender muito. É por isso que foi ciências contábeis, porque poderia ter sido direito, que daí também ia ver as leis. Porque eu já tenho estudado. Só que eu vejo que na hora da prova vai estar tudo muito vago para mim. Eu preciso de aula presencial. Eu estou sentindo isso. Já que você citou a Universidade Federal de Mato Grosso, e você já esteve lá, já até formanda, muita gente reclama. Realmente, estudar é um inferno? Olha, lá é muito difícil. É muito difícil. No final do semestre em todos esses cursos, não é só na elétrica, como na matemática, nas ciências sociais. No final do semestre os alunos estão no seu último. Eu até na elétrica, se algum professor me lembra, eu falo assim, aqui precisa de psicólogo para tratar os alunos, porque eles cobram muito. Não sei se eles cobram muito, ou talvez muitos dos alunos estão num nível, entra lá num nível que não é tão alto, da maneira como eles cobram. Então assim, tem hora um verdadeiro inferno, assim. Só que quando tudo acaba e você esquece a parte que foi inferno e só lembra da parte que foi céu e paraíso. É incrível, mas isso acontece. Você acha que esse inferno é porque você passa. A maioria dos brasileiros tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Também, porque aí fica bem sacrificante. Porque os cursos lá cobram muito que você estude em casa. E aí você trabalha, quando você chega já está cansado. E aí, às vezes, por exemplo, se você estudar de manhã, aí trabalhar à tarde e à noite, então você teria que estudar de madrugada, aí você quase não dorme. Então isso dá estresse na pessoa. Ela pensa, algumas pessoas suportam, outras não. Mas é estressante até para as pessoas que não trabalham também. Não é só para você trabalhar, mas só que bem mais difícil para os que trabalham. Inclusive, eu acredito, eu não tenho estatística, mas eu acredito que quem estuda e trabalha talvez tenha mais reprovação, por exemplo, do que quem só estuda. Porque fica bem mais difícil, a pessoa fica bem cansada. Você acha que estudar aos 18 anos... E às vezes são coisas totalmente diferentes. Você estuda uma coisa e trabalha outra coisa totalmente diferente. Mesmo que for a mesma coisa, a parte teórica com a parte prática, geralmente tem divergências, elas são diferentes também. Então você aprende, mas ao mesmo tempo elas são diferentes. Aí cada um tem a sua... cobra de você como se diz? Uma atenção, tanto em um lugar como no outro, cobra uma atenção grande. E aí você acaba ficando estressado. E você acha que vai ser diferente? Porque você estudou aos 20, hoje você está com 30 e pouco. 36, vou fazer 37. Você acha que vai ser diferente a sua forma de... Eu acredito que vai ser diferente, sim. Hoje eu me sinto bem mais cansada do que quando eu entrei na universidade. Quando eu entrei na universidade, às vezes eu pegava 12 ônibus num dia só. Eu trabalhava das 10 às 10, eu tinha aula desde 6 horas, 6h30, 7h30 da manhã, mas às vezes tinha aula desde 6h30, porque eu fazia natação, tem a semestre que fazia natação, e eu não sentia nada. Hoje em dia, às vezes eu estou na minha casa, não estou estudando, e eu me sinto um pouco mais cansada. Então, a idade, ela pesa um pouquinho, porque não é nem a idade, é assim,
que antes eu ficava horas sentada, digamos assim, estudando um domingo inteiro, porque era o único dia que eu tinha realmente só para estudar. E eu não sentia nada. Hoje em dia eu já tenho retenção de líquido. Mesmo que eu já tinha esse peso, era gordinha, mas hoje eu tenho retenção de líquido. Aí às vezes isso me chateia, me deixa estressado também. E já antes não acontecia isso, que é inchar assim, as pernas, o pé. E eu faço caminhada todos os dias e ameniza, mas só que não é como estudar antes. Se você acha que hoje é bem mais difícil que antigamente, da onde você busca essa luz, essa força que te ilumina e te conduz? Na motivação que está dentro de mim mesmo. Assim, naquilo que eu acredito, que está dentro de mim. E todos os dias eu retomo, falo, não, Jordana, vai ser melhor, vai pra lá, porque eu foco naquilo que é certo. Então eu sempre tiro meu corpo da reta do que eu considero que é errado, que tem um valor pra mim ruim. Então aí eu saio e vou para a direção que eu acho que é certo, só que tudo que eu considero que é mais certo também é mais difícil. Eu acredito que é mais difícil, mas eu gosto dessa coisa que se torna difícil também. Não acho que tudo tem que ser fácil, mas se fosse fácil seria melhor. Mas se não tem como ser fácil, eu encaro difícil mesmo. É só motivação física racional ou espiritual também? Deus existe para você? Física, racional e espiritual. Deus existe, Jesus Cristo também existe. Eu sou católica, só que agora eu nunca passava da igreja. Quando eu tinha 10 anos, que eu fui muito dentro da igreja, hoje em dia eu não sou. O fato de ter estudado muito, então tem hora fica um pouco confuso o lado espiritual. Eu às vezes desconfio de certas coisas, mas o lado assim de criança e de religiosidade me retoma que realmente Deus existe, que tem coisas que não tem como explicar a ciência. E na verdade a religião ela é fundamental. Então é isso que eu também dou força para minha religiosidade, mas que eu não vou quase mais, nem na igreja. Assim, mas eu acredito em Deus, eu nunca deixei de não acreditar em Deus. Embora assim, já ter estudado bastante, já ver muita coisa assim de Sócrates, dos pré-socráticos, que dá a impressão de criar um Deus, porque o ser humano precisa dessa religiosidade. Mas para mim existe Deus, sim, que é superior, que talvez essas pessoas, como essas outras que são de religião, elas tenham, elas foram inspiradas para falar sobre a vinda dessas pessoas, de Deus, para quem não acredita. Eu acredito completamente. Bom, Jordânia, o Sem Roteiro, ele sempre tem como última pergunta a música. Qual música que você gostaria que tocasse agora para terminar a sua entrevista? Quem Te Viu, Quem Te Vê, de Chico Buarque de Holanda. Eu ouço essa música no dia, acho umas 3, 4 vezes, eu acho linda essa música. E é um samba, eu adoro samba, é um samba antigo, e eu quero que toque essa música no Sem Roteiro. Muito obrigado, Jordânia. Obrigada por você. Tchau, tchau. Tchau. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita, onde eu era mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você. Pode mais ver pra crer. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Quando o samba